Opa, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que eu tenho refletido muito nesses últimos dias. E para começar, eu quero trazer um questionamento, uma provocação aqui. Você já parou para pensar que as redes sociais da sua igreja muitas vezes pode ser a única Bíblia que muitas pessoas têm? Então é esse o assunto que eu quero desenvolver aqui nesse vídeo. O Instagram, as redes sociais da sua igreja, pode ser a única fonte de contato que muitas pessoas têm com a palavra de Deus. E isso aí é uma grande responsabilidade, mas por outro lado também é uma grande oportunidade. Pois vocês já pararam para pensar quantas pessoas usam o Instagram, por exemplo, todos os dias? Segundo as estatísticas mais recentes aí, são mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês. Então isso significa que há 1 bilhão de pessoas que podem ser alcançadas pelo Evangelho através das redes sociais, através do Instagram. Mas como fazer isso? Como usar o Instagram da igreja para compartilhar as boas novas de Jesus Cristo? Como fazer com que as pessoas se interessem pelo conteúdo que a igreja posta? Como fazer com que essas pessoas se sintam acolhidas, amadas e transformadas pelo amor de Deus? Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho algumas dicas aqui que podem ajudar a mídia da sua igreja nessa missão. Eu sou o Makelvin Silva e esse aqui é o Mídia para Pequenas Igrejas, um canal voltado para equipes de mídias de pequenas igrejas, de uma forma descomplicada e abordando a virtude de se fazer muito com pouco. E hoje nós vamos falar sobre rede social. E eu vou trazer exemplos mais voltados para o Instagram, que acho que é a rede social mais utilizada aí pelas pessoas. Bom, então vamos lá. Como que nós usamos as redes sociais, o Instagram, para que seja essa ferramenta de transformação, de evangelismo e para que seja essa Bíblia que muitas pessoas não têm? Então a primeira dica que eu quero trazer aqui é muito simples, é muito clichê, mas não tem como fugir disso. Seja criativo. Assim, não basta só ficar postando fotos dos cultos, dos eventos, dos líderes, pastores, dos membros da igreja, ou aquela chamada de culto que tem toda semana. Isso é importante, mas não é o suficiente. A igreja precisa postar conteúdos que chamem a atenção das pessoas, que despertem curiosidade nelas e que façam essas pessoas quererem saber mais sobre a sua igreja e sobre o nosso Deus. Por exemplo, postar versículos bíblicos, trazer citações bíblicas de uma forma diferente, descontraída, através de devocionais. Esse tipo de conteúdo pode tocar o coração das pessoas e fazer com que elas se interessem pela palavra de Deus. Por exemplo, você já pensou em trazer um devocional em vídeo sobre uma parábola, por exemplo, só que trazendo aquele tema em um contexto do cotidiano, da vida real das pessoas hoje em dia? Isso pode atrair a atenção das pessoas, as pessoas se identificam com o que é real, com o que elas passam no dia a dia, com o que elas vivem na vida real, e essa mensagem pode gerar alguma transformação na vida dessa pessoa, onde ela não iria até a igreja para ouvir aquela mensagem. Outra coisa, no mundo do marketing, a gente fala muito sobre prova social. E o que seria uma prova social dentro dos conteúdos da igreja, dentro do contexto da igreja? O testemunho de vida das pessoas. Então, tragam pessoas da igreja para contarem o seu testemunho de vida, a sua transformação de vida, mas tragam de uma forma descontraída, do jeitinho da pessoa mesmo, do jeitinho dela falar, dela interagir, com a vergonha da câmera mesmo, e use esses testemunhos como exemplo para a vida das outras pessoas, pois esse é um jeito de mostrar para as pessoas que o evangelho é real e que ele pode sim mudar vidas. Outro conteúdo muito bacana e criativo é usar frases de impacto e que façam as pessoas refletirem sobre a sua vida, sobre o seu propósito, sobre o propósito de Deus na sua vida. Ou seja, grave alguns trechos da pregação do pastor nos cultos, só que
Faça isso com amor, com zelo, para que você possa estar escolhendo uma mensagem que realmente surta efeito nas redes sociais, para que as pessoas que assistam sejam tocadas e impactadas por aquela mensagem. Não fiquem extraindo qualquer trecho da pregação e postando só para gerar conteúdo, dizendo que a equipe está ativa. Outra coisa, vamos interagir com os irmãos da igreja, vamos postar enquetes nos stories, quiz, memes, os stories, os reels que envolvam as pessoas e que as façam interagir com a igreja, com a conta do Instagram da igreja. Faça com que as pessoas se sintam parte daquilo. Mesmo as pessoas que não são da igreja se sintam acolhidas, se sintam importante quando ela interage com você e você interage de volta. Seja recíproco. Então é isso. O importante é que vocês sejam criativos e usem a linguagem e os recursos que o Instagram oferece para se comunicar com a audiência de uma forma diferente. Sejam estratégicos e levem a mesma palavra que é transmitida dentro da igreja, só que de uma forma diferente nas redes sociais, para que essa forma atraiam outros tipos de pessoas. E para isso você precisa ser criativo. A segunda dica é autenticidade. Não adianta ser criativo se você não for verdadeiro. As pessoas percebem quando você está sendo falso ou forçado. Elas querem ver a realidade aí da sua igreja, não uma ilusão ou uma propaganda enganosa. Por isso, sejam autênticos, mostrem os bastidores da igreja, os desafios, as dificuldades, as vitórias. Mostre que sua igreja é feita de pessoas reais, com defeitos e qualidades, com problemas e soluções, com dúvidas e certezas. Mostre essa autenticidade que a sua igreja tem. Não tente ser alguma coisa que a sua igreja não é, não tente imitar outros influenciadores ou outras igrejas. Vocês são únicos, a sua igreja é única. Sejam sinceros, sejam humildes, transparentes e honestos. Mostre seu amor com Deus e com as pessoas. Mostre o seu compromisso com a verdade, com o que é real, com a justiça. Mostre o seu caráter e a sua integridade, porque as pessoas se identificam com quem é autêntico e elas se sentem mais próximas de quem é real. E mais, elas se abrem mais para quem é confiável. E a terceira dica é: seja relevante. Não adianta nada ser criativo e autêntico se você não for relevante. Se você não falar sobre o que as pessoas precisam ouvir, se você não oferecer o que elas precisam receber, ou se você não resolver o que elas precisam solucionar. Por isso, seja relevante, fale sobre os assuntos que estão em alta, mas com uma perspectiva bíblica e cristã. Ofereça conteúdos que edifiquem, orientem e capacite as pessoas para uma vida melhor. Resolva as dúvidas, os medos e os dilemas que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. Por exemplo, você pode falar sobre saúde mental, sobre relacionamentos, finanças, trabalho, política, cultura e outros temas que são importantes para as pessoas. No Setembro Amarelo, por exemplo, aborde bastante sobre saúde mental, mas não só para ser mais uma galera postando conteúdo sobre isso, para mostrar que nós nos preocupamos. Não, se preocupem de verdade. Traga conteúdos que gerem transformação na vida das pessoas, porque é um tema muito sério. Enfim, aí é muito conteúdo, é muito assunto. Estejam sempre antenados e ligados no que está acontecendo no mundo em volta da sua igreja, porque a perspectiva cristã desses assuntos pode transformar vidas. Então vocês podem criar conteúdos resolvendo questões teológicas, morais e éticas que as pessoas têm sobre a fé cristã. Então usem as pessoas da igreja, usem os estudiosos, usem o pastor da igreja que passa uma autoridade, que passa uma credibilidade para falar sobre esses assuntos também. Então esse é um tipo de conteúdo que vai ajudar a esclarecer as pessoas sobre os fundamentos da doutrina da fé cristã. Então, por isso é muito importante que a sua igreja seja relevante nas redes sociais e mostre para as pessoas que o evangelho tem tudo a ver com a vida delas. Ó, pessoal, então essas são minhas 3 dicas para você usar o Instagram da sua igreja como uma ferramenta
de evangelização, seja criativo, seja autêntico e seja relevante. Entendendo que o Instagram pode ser a única Bíblia que muitas pessoas têm, isso aí já é fonte de inspiração para que vocês tenham criatividade, para que vocês saibam ser autênticos e relevantes, para poderem trazer conteúdos que realmente gerem transformação na vida das pessoas. Se um dia faltar um post de chamada de culto, isso não será um problema tão relevante quanto faltar a mensagem que foi ministrada naquele culto e que pode ser levada nas redes sociais também em uma outra linguagem. Então espero que essas dicas tenham te ajudado, inspirado a mídia da sua igreja a fazer um trabalho incrível nas redes sociais, que é uma ferramenta poderosa de evangelização. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, curte, ativa o sininho e comenta aí o que você achou. Dá um feedback, acrescenta o que você quer acrescentar. Vamos conversar aí nos comentários que vai ser o maior prazer, ok? Tchau, tchau.